trabalhar para ver se essa sexta-feira passa rápido. O que eu faço? Sexta-feira, os minutos parecem horas. Mas nós temos várias tarefinhas complexas hoje. Então, bora lá começar o Samba Lelê. Deixa eu pegar aqui. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso técnico em informática do Cefores, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bora ver aqui onde paramos. Tá aí a tela do meu painel de controle. Vou abrir aqui o gerenciador de arquivos. Vamos pegar a pasta desta turma. Linguagem de Programação 1, tarde. O último foi P11? Só isso? Deixa eu abrir ele aqui para a gente testar, para ver o que acontece com esse P11. Tarde P11.php. É esse cara aqui, ó. Tá, então nós fizemos uma página que permite a opção, colocamos menu também, né? Ó, vamos para a opção de inclusão das pessoas. Opa. Vou jogar aqui vou cadastrar o Piririca. Cadastrado, consultar, Piririca. Então é isso. Criamos essa página. Na realidade são duas páginas, P11 e P9. Temos aqui um menuzinho que permite a navegação entre elas. E no P11 a gente consegue ver o conteúdo da tabela do banco de dados e fazer exclusão. Vamos apagar aqui a Farovil da Cunha. Apagou. Funcionou, beleza. Joia. Aí eu tinha falado para vocês na aula passada que nós iríamos aprender a usar uma biblioteca JavaScript chamada Slim. Comentei com vocês que esse UI seria de interface de usuário. Comentei com vocês também que essa biblioteca, ela na realidade não é só uma biblioteca JavaScript, porque ela também tem já pronto códigos CSS. Consequentemente, está demorando a carregar isso, hein? Vamos lá, deixa eu entrar aqui no demo. Pronto. Então, nós temos código CSS pronto e também código JavaScript pronto. Eu acho que eu já comentei com vocês, a nossa primeira missão será implantar esse exemplo aqui, ó, permite cadastrar um usuário, usando esse layout. Ó, acabei de cadastrar esse cara aqui, que está no final, ó. Permite também editar e remover. Então, eu quero mostrar para vocês como que usa esta ferramenta, esta biblioteca. Nós vamos usar ela onde? Exatamente nesse cara aqui, ó. Nesse banco de dados que nós já temos aqui. Inclusive, deixa eu pegar aqui o banco de dados para a gente poder... Nem lembro mais que tabela que é. Aqui na conexão com o banco de dados a gente vai ter isso, ó. Então, é o 18/11/22.
18 de 11 de 22. 18 de 11 de 22. Então, é esse banco de dados de pessoas aqui que nós estamos usando. Então, esse mesmo banco de dados que a gente está usando aqui, nós vamos implementar com ele esse cara aqui, certo? Bom, então, para fazer esse negócio funcionar, nós temos duas possibilidades, tá? Primeira possibilidade é fazer como nesse exemplo, onde o conteúdo que precisa ser incluído no meu site é esse aqui, ó. Essas 5 linhas aqui. E essas 5 linhas... Deixa eu voltar para cá. Essas 5 linhas, eu posso usar o conteúdo delas online, como eu já mostrei para vocês. Ó, deixa eu copiar isso aqui para mostrar de novo. Isso aqui é um arquivo CSS, eu preciso desse conteúdo no meu site. Então, eu posso usar a versão online que está lá, fazendo a inclusão através dessa URL. Além do CSS, eu também tenho códigos JavaScript, que eu também já mostrei para vocês. Vou mostrar de novo. Posso fazer também a inclusão desses códigos JavaScript online. Ou posso fazer download do pacote, tá? A princípio, para começar, eu vou usar essa online. Depois, no final, eu mostro para vocês como é que a gente implementa a versão que a gente baixa aqui via download, tá? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse negócio aqui inteirinho, tá? E depois eu vou ajustando o código e explicando para vocês. Deixa eu pensar aqui. Não vou copiar em tudo não, porque a gente pode fazer confusão. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Tá, eu vou copiar primeiro a parte HTML. A parte HTML vem aqui. E vou criar lá no nosso site, no nosso usuário, o P14. Aliás, P12. Então, vou criar aqui um P12. Boa tarde, bom? P12.php. Criar. Pronto, está aqui, editar o P12. Então, vou colar igualzinho, ó. Certo? Copiei de lá, o P12. E aí, eu vou pegar também essa parte final aqui, que vem depois da parte da programação JavaScript. Eu tenho uma biblioteca com vários códigos prontos da linguagem de programação JavaScript, mas lembro que é usando jQuery, tá? Eu mostrei também para vocês, nas aulas passadas, que essa tecnologia, essa biblioteca EasyUI, ela está disponível nessas 4 tecnologias aqui, ó. Eu gosto de usar mais a jQuery, que eu estou mais familiarizado, mas para quem trabalha com as outras tecnologias, também tem a versão para elas. Certo? Bom, então, de volta aqui, eu vou pegar o código e vou colar aqui no final. Vai, peraí que eu colei errado. O HTML e finaliza o HTML. E eu vou colocar aqui, ó, só para a gente lembrar, e aqui nesse finalzinho nós teremos uma programação JavaScript, tá? Que nós vamos implementar de acordo com o que a gente vai fazer aqui depois, certo? Ok, então, eu vou salvar esse P12 e já vou entrar nele aqui para vocês verem o que vai acontecer. P12.php. Ele vai trazer aquela tela lá, obviamente. Tá vendo? Só que não tem nada funcionando, óbvio, né? Porque a gente pegou só a casca HTML e CSS. Tá? Então, agora eu tenho que começar a trocar isso aqui pelo meu banco de dados, que é esse cara aqui. Eu tenho uma tabela pessoas com as colunas código, nome, e-mail e nascimento. Ok? Então, beleza. Então, para começar, eu vou tirar isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Esses 2 caras aqui saem fora. Bom, percebam que para usar o
Outra coisa importante. Toda essa questão de CSS que já está implantada nessa biblioteca, a gente tem acesso a elas através de classes. Então, quando eu falo que aqui eu tenho uma tabela HTML padrão, tá? Um table, é uma tabela HTML. Essa tabela, ela tem um ID. A gente já viu esse ID em HTML. Eu uso esse ID principalmente quando eu quero manipular esse elemento HTML com programação JavaScript, tá? Aqui é o título dessa tabela HTML, que eu vou chamar de pessoas, que é a nossa tabela. Aqui a classe desse table, EasyWeed DataGrid. O que é DataGrid? DataGrid é um recurso que eu tenho disponível aqui, ó. DataGrid, ó. Deixa eu até abrir em outra aba aqui, porque eu quero mostrar para vocês. O que é o DataGrid? Vamos ver? DataGrid é um grid de dados. É uma tabela de dados, tá vendo? Então, voltando aqui para o nosso código, esse table, ele é da classe EasyWeed DataGrid, o que permite já dar a essa tabela as características de CSS disponíveis na biblioteca lá. Por isso que ele já apareceu com essa carinha aqui, ó. Tá vendo? Quando eu falei que essa tabela aqui, ela tinha o padrão de classe EasyWeed DataGrid, automaticamente essa tabela minha já tornou essa cara. Por isso que eu falo para vocês que quando você vai desenvolver um sistema, dificilmente você faz tudo do zero. Olha só de ter incorporado no meu sistema essa biblioteca EasyWeed que eu falei para vocês, olha o layout que eu já tenho para um cadastro de pessoas, tá? Ok. Aqui está especificado o tamanho. Essa tabela, ela tem um tamanho de 700 pixels na horizontal e 250 na vertical. Vamos ver se isso ficou bom. Dá para pegar um pedacinho aqui, um pedacinho para baixo. Tá bom, vou deixar desse tamanho. Também está 250 aqui, né? Agora 200. Eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou colocar 999 por 450. Talvez. Vamos atualizar aqui. Vocês vão perceber que essa tabela vai aumentar. Aumentou, passou até do limite. Então, eu posso diminuir ela um pouquinho ou tirar um pouquinho do zoom. Acho que vou diminuir mais um pouquinho do zoom. Pronto, 175 já está bom. Pronto, beleza. Bom, agora vamos continuar trocando. Troquei só pessoas aqui, né? Bom, vamos seguir aqui, então. Isso aqui nós vamos implementar depois. Isso aqui, ó. Essa URL aqui é a URL de onde virá os dados para alimentar essa tabela de pessoas. Isso nós vamos programar depois, tá? Aqui, mais um elemento. Esse toolbar, eu estou falando que nesta minha tabela eu terei uma barra de ferramentas que estará identificada por toolbar. Eu acho que eu vou começar a mudar os nomes aqui, até para ficar mais específico. É essa barra de ferramentas que vocês estão vendo aqui com os botões. New User, Edit User, Remove User, tá vendo? É uma barra de botões que está identificada aqui, ó. Ele está falando que a barra de ferramentas se chama Toolbar. E ela é essa div aqui, ó, tá vendo? Embaixo. Então, aqui, em vez de Toolbar, eu vou colocar barra botões. Botão mais aportuguesado para gente. Certo? Então, eu estou especificando que essa minha tabela, que tem o título pessoas, é da classe EasyWeed DataGrid, tem essas especificações de tamanho, vai usar uma URL para buscar os dados, tem uma barra de botões, uma barra de ferramentas, onde os botões dessa barra estão especificados nesse item HTML, que eu chamei de barra botões, e é essa div aqui, ó. Depois a gente vai ver isso aqui em mais detalhes. Eu estou falando que eu quero paginação. O que é paginação? É isso aqui embaixo, ó, página 0, de 0, tem barrinha para ir para frente, para trás, para atualizar. Então, eu quero essa barra aqui de atualização. Que mostra o número da linha? Sim. Então, quando aparecer as pessoas aqui, ó, vai ter depois a gente volta e muda isso, para vocês verem a diferença. Na hora de selecionar, eu posso selecionar só uma pessoa ou posso selecionar mais de uma? Aqui estou falando que só uma pessoa de cada vez na hora de fazer a seleção. Certo? Bom,
Agora, aqui, eu vou especificar quais colunas eu vou ter nesta tabela, de acordo com o nosso banco de dados, código, nome, e-mail, nascimento. Então, vamos lá. Aqui é o que aparece como título na coluna, esse aqui, ó, first name, é esse aqui. Então, vai ser código, posso ter com acento, tudo bonitinho, que é o que o usuário vê. Esse aqui é o nome do campo. Então, eu vou pôr código. Código, nome, e-mail, nascimento. Código, nome, e-mail, nascimento. Aqui vai ser nome, e-mail, nascimento. Pronto, os tamanhos podem ser diferentes, né? O código pode ser um 30, o nome é maiorzinho, a gente põe 130, o e-mail a gente põe 100, o tamanho do nascimento pode ser 90. Vamos salvar isso e aqui a gente já consegue atualizar e ver o que que muda aqui, ó. Ah lá, já mudou o título das colunas. Aqui vai aparecer os códigos, nome, e-mail e nascimento. Ótimo. Isso aqui, então, é a primeira linha da tabela. Percebam que essa tabela, ó, ela encerra aqui. E aí, o que faz toda a questão de aparecer os dados nessa tabela, tirar, excluir, alterar, é a parte da programação JavaScript, em conjunto com as especificações CSS. Tudo isso vai funcionar, olha para você ver, em HTML a gente só finaliza aqui. E através desse DG aqui, ó, esse DG é um ID que o autor deu lá, que é uma abreviação de data grid, mas aqui você pode dar o ID que você quiser, desde que na programação depois você se lembre que é DG, né? Que é o nome que você deu aqui. Bom, agora o próximo passo eu vou mexer nesses 3 botões aqui, ó. Esses 3 botões são esses aqui, ó. New User, Edit User, Remove User. Eu vou mudar. Eu vou colocar nova, de uma nova pessoa. Vou por editar e remover. Salvei. Atualizei. Tá. Deixa eu explicar mais um pouquinho para vocês. Tá, então olha só. Esse div aqui, dentro dele eu vou especificar todos os botões que eu quero colocar lá nessa tabela. Todos os botões da barra de ferramentas, todos os botões estão especificados aqui. Percebam que eu tenho aqui, ó, um link para um JavaScript que aponta para nada. Por que aponta para nada? Porque, na realidade, quando eu clicar nesse botão, que aqui, ó, a classe EasyWe Link Button, ou seja, ó, estamos usando mais um elemento aqui, que também está lá, ó. Tem um link button aqui em algum lugar, cadê? Link. Aqui, ele aqui, ó. Ó. Mais um elemento que está disponível nesse código nosso aqui. Então, é um botão. Nesse botão, eu posso especificar qual é o ícone que eu quero. Depois, quando eu fizer o download, vocês me lembram que eu mostro para vocês onde ficam esses ícones e como você pode acrescentar ícones no sistema. Tem um arquivo CSS que trabalha com os... Aqui, ó. Esse arquivo de ícones aqui, ó. Esse arquivo CSS é o que especifica os ícones disponíveis para utilização. Aí, ó. Tá vendo? Todos esses itens CSS estão apontando para ícones que estão em uma determinada pasta. Tá? Então, de volta, colocamos aqui que é um botão, qual que é o ícone de cada botão, e quando ele clicar nesse botão, será chamado uma função JavaScript que nós, daqui um pouquinho, vamos programar aqui. Não está programada ainda, nós vamos pegar isso aqui e programar. Certo? Bom, agora, nós temos essa parte aqui, ó, que é uma outra div, que se chama DLG, que é uma janela de diálogo. Também, se a gente olhar aqui, ela está aqui, ó. Aqui, ela aqui, ó. Tá vendo? É uma janela de diálogo, ó. Toda vez que eu precisar abrir uma janela de diálogo dessa, eu posso usar esse recurso EasyWe Dialog. Especifico o tamanho, algumas opções,
Quando o sistema abre, ela fica fechada. Por isso que quando você entra na página, essa janela não abre. Quando eu clico no botão, ela vai aparecer. Agora não apareceu porque está dando um erro aqui, porque eu mexi, né? Tirei coisa, tirei código, tirei a programação, por isso que não funciona. Então, ela, nas opções dessa você vê, ó, eu tenho aqui um monte de código HTML que não aparece quando eu carrego a página, e não aparece exatamente porque essa div aqui, que é dessa classe de diálogo, nas opções, ela foi especificada que ela vai... No começo, ela fica fechada, sim. Bom, o que mais? Aqui também, nessa caixa de diálogo, eu tenho alguns botões, e esses botões ficarão disponíveis no DLG Buttons, que é também uma div. Então, é igualzinho nós vimos naquela tabela lá em cima, nós também temos os botões aqui, ó, que está nessa div. E aqui nós temos um formulário HTML padrão. A gente já viu esse formulário HTML, a gente já fez alguns, né? Então, no caso do código, aqui nós vamos lá. Vamos mudar essa tela. Deixa eu ver se eu vou... Não vou alterar ela agora não, tá, gente? Eu vou deixar para alterar depois, porque ela não vai funcionar por enquanto. Talvez não funcione na aula de hoje. Como ela não vai funcionar na aula de hoje, e eu vou mostrar essa parte de alterar, editar na semana que vem, ou cadastrar na semana que vem, é melhor explicar isso aqui quando a gente for mexer nessa parte específica, quando ela for funcionar para a gente, tá? Então, no momento, eu não vou explicar esse código aqui, não. Vou deixar ele aqui, porque ele fica oculto, escondido mesmo, tá? Vou trabalhar só com... esses três aqui vai ficar para a semana que vem. Eu quero trabalhar primeiro com esse aqui, ó, que é o código que vai trazer os dados para a gente, para essa página funcionar, tá? Beleza. Aí, vamos lá. Se a gente já conseguir trazer as pessoas, fazer com que elas apareçam aqui, já é uma vitória para a aula de hoje. Vamos lá? Existe um exemplo desse negócio, e eu vou copiar esse exemplo, deixa eu ver onde eu vou conseguir pegar isso, para mostrar para vocês. Eu acho que está na extensão aqui. A extensão tem isso aqui, quer ver? Deixa eu ver, então, se não é aqui. Começando o download. Eu vou fazer o download, porque acho que no download tem. Não, é em tutorial, desculpa, achei. Aqui no tutorial, tem aqui a aplicação, um CRUD básico, que é o que a gente está fazendo. Aí, ó, ele está mostrando aqui aquele lá que a gente está mexendo, é a mesma coisa, tá vendo? Ó, a mesma coisa. E aqui embaixo, ele tem o getUsers.php, que gera o arquivo. E se você for ver aqui no nosso caso, ó, é esse getUsers.php, aqui a gente tem o código-fonte dele. Tá vendo? Então, é ele que a gente precisa. Bom, aqui no tutorial ele está explicando passo a passo, tá? Então, nós precisamos criar... Bom, primeiro, eu vou trocar esse nome, tá? Em vez de get user, vai ser busca pessoas. Busca pessoas. Então, eu tenho que criar esse arquivo buscapessoas.php. E vou fazer mais uma alteraçãozinha aqui, gente. Eu vou fechar esse P12, salvar, fechar. Eu vou criar uma pasta para esses exemplos, tá? Então, eu vou criar uma pasta. Eu vou chamar de... Wix. Wix. Só para a gente lembrar que a gente está implementando exemplos com isso. Eu vou levar para lá, então, o P12. Eu vou arrastar o P12 para cá, não sei se ele vai. Então, vamos assim, então, mover, cadê? Mover para... Sobrescrever. Vou mover para Isui, mover. Então, eu trouxe o P12 para cá, tá vendo? Certo? O
Então, o P12, que estava lá na pasta junto com todo mundo, agora ficou exclusivo aqui, ó. E eu vou trocar esse P12. Eu vou só para vocês verem que ele é bonitinho, eu vou, em vez de chamar P12, eu vou chamar ele de index, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Então, deixa eu renomear ele aqui. Renomear. Index.php. Renomear. Pronto. Por quê? Por que eu gosto de fazer isso? Porque na hora que o cara for abrir esse negócio, em vez de P12, ele vai fazer o seguinte, ó, LPT1 e ZI. Ele abre a pasta e dentro dessa pasta ele vai procurar o index HTML, index PHP, index HTML. Lá na configuração do Apache, que é o servidor, tem uma configuração que especifica isso. Eu acho mais bonitinho quando não aparece assim qual que é o nome do arquivo da página que ele está acessando. Mas isso é coisa de doido, tá? Cada um faz aí do jeito que gosta. Eu gosto de deixar só assim. Então, eu novamente estou agora no o que era o P12, agora se chama index.php dentro da pasta ISO. Outra coisa que eu quero copiar para cá, eu vou copiar esse com aqui, ó. Por que eu vou copiar? Porque eu vou precisar desse mesmo banco de dados. Então, eu vou pôr aqui e vou mandar copiar. Então, agora, dentro da pasta ISO-I, eu também tenho esse cara aqui, ó, que é o cara que já faz a conexão com o banco de dados para mim. Já economiza esse pedaço, certo? Show! Então, agora sim, nós vamos criar um arquivo, que eu já esqueci o nome. Cadê? Ah, agora tem que abrir o index, né? Então, vamos abrir o index, que é nele que nós vamos editar agora. Bom, nós decidimos chamar de buscapessoas.php o cara que vai trazer os dados para alimentar esse table aqui, ó. Então, bora lá. Vamos criar um novo arquivo aqui. Que se chama buscapessoas.php. Criar. E vamos editar ele. Editarei uma nova aba. Bom, o conteúdo desse busca é o que está aqui no tutorial. Bom, percebam que aqui ele simplesmente faz o select, pega os dados, joga numa array e depois usa esse JSON encode aqui, ó. Vamos tentar para ver se esse negócio vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui no busca pessoa, porém, antes que eu possa fazer um select, eu preciso do quê? Da conexão com o banco de dados, que é o meu... Ah, eu vou copiar esse nome aqui, porque tá difícil, né? Não, mas... Esse nome ficou grande. Vou copiar ele assim, ó. Tá na mesma pasta. Então, eu preciso fazer o quê? Para fazer esse cara aqui, eu preciso de... Ai, eu esqueci como é que escreve, gente. Vamos ver lá no P11. P11 tem isso. P9, P12, P11. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Fechou. Cadê? Aqui. Colei. Foi esse cara aqui, que pode ser, inclusive, uma função com parênteses, né? Esse cara aqui, eu estabeleço a conexão com o banco de dados. A partir do momento que eu estabelecer a conexão com o banco de dados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Gente, esse MySQL Query aqui é de 1800. Isso não vai funcionar, não. Eles precisavam atualizar esse tutorial deles. Esse MySQL Query foi descontinuado, já, agora é MySQLi, que é igual aquele que a gente fez. Então, eu vou voltar lá no código que a gente já fez e copiar dele. Vou pegar aqui de novo. Nós usamos esse cara aqui, ó. É exatamente isso que a gente vai precisar. Fechou? Voltamos para o nosso código. Então, vou fazer um outro aqui à parte. Aí, bom, eu preciso mostrar para vocês como é que é o formato que esse cara aqui devolve. E aí, é fácil a gente descobrir.
a gente pegar aqui, ó, esse get users e colocar ele aqui no application de roda, tá vendo? Se eu colocar isso aqui, ó, e dar esse index, esse é o formato que eu preciso devolver o estado para a biblioteca de artifício e colocar na tabela na frente. Se você está falando, só também que tem conteúdo, ele mostra, ele colocar as listas, depois você está paginado de 10 em 10. Eu tenho que trocar isso aqui, para depois entender o que nós temos que implementar isso lá. Então, deixa eu explicar de novo. Aqui, ó. Esse busca pessoas.php, que nós estamos desenvolvendo aqui, precisa devolver os dados com esses campos, código, nome, e-mail e nascimento. Esses 4 campos precisam vir nesse formato que eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Vou mostrar para vocês. Aqui tem o total. Vou tentar organizar isso aqui. Total. Linhas. Eita. ID tanto, fone tanto, e-mail tanto, pá. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Agora daqui até o final eu vou apagar e vou passar isso aqui para baixo. Esse fecha aqui. Olha lá o formato. Isso aqui é um formato JSON. O que eu tenho? Eu tenho abre chaves, uma variável com o valor que é o total de linhas que tem na tabela. Outra variável, que é a variável rows, que especifica, abre aqui uma linha, vírgula, outra linha, vírgula, última linha, fechou, fechou. Então esse é o formato, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um cara aqui que gera isso aí para mim. Eu não vou usar necessariamente esse padrão que foi usado aqui não, tá? Apesar que eu poderia também. Set object row e ele simplesmente mete o row no result. Tá, eu vou deixar isso aqui como comentário. Ó, deixa eu pôr isso aqui como comentário, só para vocês saberem qual que é o formato que tem que ser devolvido os dados, tá? Então, vou botar aqui uma barra asterisco, asterisco, barra, e vou deixar isso como comentário aqui para a gente lembrar o padrão dos dados que vão ser devolvidos. Então, eu tenho isso aqui, ó. Código, nome, e-mail, nascimento, from pessoas, que equivale a isso aqui. O result, esse result aqui, eu vou colocar aqui também no nosso. Que é simplesmente um array que está vazio, que eu vou chamar de dados pessoas. É um array vazio, tá? Fiz isso aqui. Tá. Agora, esse while aqui, ó, que vai pegar o resultado, o RS, que é o processamento aqui. Então, eu vou tentar fazer com esse mesmo cara aqui. Em vez de fazer com esse aqui, ó. Então, se o número de linhas é maior, eu vou fazer esse cara aqui, que é a linha igual MySQL. Aí que tá, esse MySQL fetch objects aqui, ele não vai funcionar. Eu acho que eu vou ter que colocar assim, ó. Fetch object o resultado. E aí, ele já pega no formato de objeto e faz o resultado. Que é esse cara aqui. Agora eu posso fazer isso aqui. Esse array push aqui é colocando, inserindo no array dados pessoas, essa linha que foi pegada aqui, ó. Da tabela, fechou o if,
E aí depois faz o change, manda mostrar esse resultado no formato JSON, que na realidade é do nosso dados pessoas que vem para cá. Eu vou explicar tudo de novo, tá, gente? Deixa funcionar primeiro. Vou apagar isso aqui. Isso aqui é o que eu trouxe lá do tutorial do site, tá? Vou rodar isso aqui, se isso aqui funcionar, aí eu vou voltar e vou explicar tudo de novo, detalhadamente. Se der erro, deixa eu achar o erro primeiro, né? Então, beleza. Eu tenho que rodar esse busca pessoas aqui primeiro. Então, vamos lá no prof que busca pessoas.php. Olha só, não funcionou porque, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui no busca pessoas. Ele fez isso aqui, só que na hora de mostrar aqui, ó, ele não pegou nada. Então, provavelmente isso aqui não funcionou. Não funcionou. Eu vou dar uma depurada nisso aqui, tá? Como é que eu faço essa depuração? Eu vou dando uns prints aqui só para saber o que está acontecendo. Eco. Mania de botar um H1 para ficar bem grande. Vou botar esse cara aqui no meio. Só para saber quantas linhas. Só para saber se o select está funcionando, tá? Total igual. Salvei. Vou rodar de novo aqui, ó. Ó, total de 7. Então, o que significa? Significa que esse cara aqui está trazendo 7. O que não funcionou foi esse fetch object aqui, ó. Certeza, quer ver? Vou dar um Google nele aqui. Dá um Google nele aqui, olha o que ele vai me mostrar. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. MySQLi, fetch object. MySQLi, fetch object. Vamos ver um exemplo dele aqui. Aqui, ó, MySQLi query, igual nós temos lá, mas aqui tá certinho, ó. Result, fetch object. Ah, ele não colocou nada aqui, ó. Eu coloquei alguma coisa lá, não pus? Eu vou copiar aqui, porque se eu digitei errado, eu vou descobrir agora. Esse result que tem aqui no manual, ele é esse resultado aqui que tá errado, ó. Então, resultado, fetch object, não tem isso aqui, não. Não é isso? Deixa eu pôr aqui na frente para ver. Lá é só fetch object. E no fetch object, tá lá, esse aqui é do while, apago isso aqui. Salvei, vou testar de novo. Opa! Funcionou. Aí, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou copiar aqui os dados, como eles estão voltando. Vou parar lá para ver se está batendo com o padrão, que é esse aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui embaixo, ó. Ctrl V. E vou fazer a mesma coisa, ó. Já deu para perceber que ele está trazendo só o rows, ó. Só a parte, ele está trazendo só esse pedaço aqui, perceberam? Ó, deixa eu quebrar aqui para vocês verem, ó. Tá vindo bonitinho os dados da tabela de pessoas. Todas as 7 pessoas que nós temos cadastrados, ó. Porém, só vem essa parte aqui, ó. Por que o nosso não veio bonitinho? Vamos conferir lá no tutorial de novo. O que o dele tem de diferente com o nosso? Tem esse aqui. Tem esse aqui. Esse arquivo aqui, essa programação aqui deve estar incompleta. Certeza que ela está incompleta. Quer ver o que a gente vai ter que fazer? Eu acho que eu já até sei o que tem que corrigir aqui, ó. Primeiro, eu preciso pegar o número de linhas e colocar no meu array. Eu posso apagar, já tiver. Esse dado que eu estou criando aqui, ó. Esse dado aqui,
né? Dados pessoas, o array, tá. Então, nele, eu vou ter um primeiro elemento que se chama total. Vai ter um elemento chamado total, que terá o valor igual ao total de linhas. Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu estou querendo fazer com isso? Eu estou querendo gerar dentro desse array dados pessoas esse primeiro elemento aqui, ó. Tá? Vamos ver agora. Salvei. Vou atualizar. Deu erro. Deu zica feia. Total com o número de linhas. É que hoje no final da aula vai ter um sorteio de um Fusca, por isso que está todo mundo aí. O Fusca vai sem motor e com 5 anos de PVA atrasado. Vai PVA. Deu bug, galera. Mas a gente já criou um array desse jeito, já? Colocando o índice e o respectivo valor na frente. Ah, pera lá. Tá faltando uma coisa assim. Antes de fazer isso aqui... Não, tá errado mesmo, gente. Tá, então eu tenho o elemento com total. Tá aqui. Aí, eu tenho que... Deixa eu lembrar aqui, que minha cabecinha agora não tá muito boa. Aqui eu estou adicionando... tem que ser em outro array, não pode ser nesse, não. Eu vou criar um array aqui, ó, chamado... dados... vou chamar de dados, tá? Aí... peraí. Na realidade, eu vou precisar ter os dois. Eu vou precisar ter o dados pessoas. Eu vou ter esse cara aqui, ó, que é o dados. Tá, tem o dados e dados pessoas. Esse aqui vai ser vazio. Beleza, então eu tenho dados e tenho dados pessoas. Dados pessoas eu estou alimentando aqui. Toda hora que eu pego uma pessoa, eu vou jogando nesse cara. Vou jogando nesse cara. Dados é um final. Então, aqui no final, eu tenho que pegar e jogar dados pessoas dentro de dados. Calma lá que eu já vou explicar de novo. Deixa eu ver se vai funcionar também, né? Vou fazer pronto aqui, não dá certo. Salvar isso aqui. Deixa eu ver se vai dar um resultado, porque depois eu explico um trem errado, não faz sentido, né? Aí, já tá bugado aí, não funcionou não. Tem o dados, que é um array que só tem o total. Depois tem esse outro array, que é onde eu vou colocando as pessoas. Depois eu coloco dados pessoas dentro de dados. Vamos fazer dados. Uai, magoei. Deixa eu tirar isso aqui para ver se... Não, teste para ver se isso aqui vai funcionar. Porque tá dando um erro de... Opa! Um erro aqui, como se fosse... Pronto, salvou. Deixa eu atualizar aqui. Aí, tá dando erro. Tem algum erro. E não é nada do que eu tô mexendo. É erro mesmo. Bom, isso aqui estava funcionando. Foi depois que eu mexi nisso aqui, ó. Deixa eu pôr uns comentários aqui para ver. Comentário nesse dados. Foi na hora que eu fiz isso aqui. Resultado fetch object para a linha. Cadê o resultado? O resultado está aqui no processamento da query. É esse cara aqui que não está funcionando. Certeza. Ah, não, gente, olha aqui, ó, larguei isso aqui tudo aqui, ó, fora do comentário. Olha o sofrimento. E tá vendo? Eu mexendo num troço lá em cima que não tem nada a ver.
Eu sofrendo aqui, tentando achar o erro, e um monte de lixo lá embaixo. Ai, vou te falar, viu? Vamos lá, vamos tentar de novo. Atualizou. Você pensou. Rodou. Será que vai? Será que não vai? Está pensando ainda, processando. Eita, foi. Vamos ver o resultado, como é que está agora. Vou copiar esse resultado. Vou trazer para cá, só que dessa vez eu vou colar dentro dos comentários, para mim não fazer aquela bobagem, botar um lixo no final do meu algoritmo, e o trem ficar dando erro, e eu procurando chifre na cabeça de porco. Então, ó, principalmente esse zero aqui está esquisito, esse zero aqui não existe, não. Ah, esse zero aqui deveria ser rows. E por que não é rows? Está zero. Temos que descobrir por que tem esse zero aqui, porque esse zero, na realidade, ele faz o papel do rows. E agora, por que está zero e não rows? Então, veja que já estamos trazendo os dados da tabela pessoas no formato JSON, que é o formato que a biblioteca Isui trabalha. Está lindo. Só precisamos trocar esse zero por rows. E, ó, esse zero aqui está atrapalhando a nossa festa, porque tem que estar escrito isso aqui, ó. Rows. E aonde que está escrito esse rows? Aqui? Esse aqui? Não, mas esse cara aqui não. Esse aqui é só essa parte que está inserindo aqui, ó. Ah, mas a gente está mandando em dados pessoas. Deixa eu ver lá no tutorial como é que ele faz. Esse tutorial está incompleto. Porque aqui também não tem o rows. Aí, nessa hora, a gente tem que apelar. Apelar é fazer o seguinte, aqui no final desse tutorial, tem o download aqui, ó. A gente faz o download desse arquivo, que é um zip. Eu vou pegar esse zip aqui agora, vou descompactar e vou mostrar para vocês o código completo desse exemplo que a gente está testando, tá? Ó, abre ele. Olha ele aqui, ó. Deixa eu mostrar ele para vocês. Só um minutinho. Estou abrindo ele aqui no Notepad++. Olha o tanto que ele é um arquivo mais completo, tá vendo? Esse é um arquivo completo, ó. E aí ele mostra pra gente só aquele pedacinho do tutorial, por isso que a gente fica sofrendo. Tá vendo? Só aqui, ó, como é que a gente coloca, ó. É por isso que vai rows, tá vendo? Então ele botou tudo em itens, depois ele botou aqui. Então, na realidade, a gente precisa disso aqui, ó. O result já tem o total. E aí, depois no result, ele põe em rows. Então, isso aqui para o nosso código, deixa eu pôr isso aqui de lado para a gente usar, a gente voltar no nosso aqui. Eu vou pôr um do lado do outro para a gente comparar e ajustar o nosso. Então, essa parte aqui, ó, do total, nós fizemos certo. Só que eu coloquei desse jeito aqui, ó, total, tá lá em dados. O result dele aqui é o meu dados, total com o número de linhas. Ok. Aí depois, ele faz isso aqui, ó, ele pega o meu aqui, que é o dados pessoas, é o itens dele, ó. Depois ele pega o dados, e em vez de fazer desse jeito que eu fiz aqui, ó, ele vai colocar aqui dados igual não, é isso mesmo, dados rows, isso aqui, ó, eu vou ter que colocar no nosso, meu dados rows é igual dados pessoas, ok? Então, eu tenho um primeiro array que tem só o total, eu tenho um segundo array que é o linhas que tem dados pessoas, e agora sim eu pego dados e faço JSON. Era só isso que eu precisava colar. Vamos testar aqui de novo.
atualizar. Olha lá, ó. Certo? Então, agora sim, corrigimos o nosso problema. Ou seja, posso apagar isso aqui tudo. Por quê? Porque esse meu buscapessoas.php está trazendo os dados exatamente no formato JSON necessário para essa biblioteca EasyUI trabalhar com o algoritmo que já está pronto. Ficou pequenininho, olha que legal. Salvou? Beleza. Então, agora basta eu colocar esse busca pessoas aqui, ó. Aliás, ele já está. Então, na teoria, se eu rodar o meu index agora, que é esse cara aqui, ó, na hora que eu mandar atualizar essa página, já tem que aparecer as pessoas cadastradas aqui. Façam suas apostas. 1, 2 e clicou. Olha aí. Show de bola. Aproveitando, para quem não sabia, aqui, ó, nesse tutorial que tem esse exemplo, que ele explica passo a passo o código, né? Ele explica a parte principal, mas aí o que você faz? Faz o download aqui, ó. Download desse exemplo. Eu descompactei. Tem todos os arquivos. Todos. Inclusive o de conexão com o banco de dados, quer ver? Olha lá, esse aqui é o dele de conexão com o banco de dados. Ele baixa todos os arquivos. Todos os PHPs e HTMLs que ele tem aqui disponível. Certo? Bom, funcionou lindamente. Então, por hoje, nós vamos ficar nessa parte onde nós conseguimos implementar esta biblioteca trazendo os dados. Vamos recapitular o código. Aqui, vamos recapitular. A nossa página tem esse bloco aqui, que simplesmente traz para o nosso site, para o nosso sistema, a biblioteca EasyUI, para a gente usar ela. Essa biblioteca contém códigos prontos, CSS e JavaScript. Percebam que em momento nenhum nós ficamos procurando esse layout azul com cinza, com essas cores. Depois que a gente trouxe esse código que eu já mostrei para vocês, está disponível na URL lá do site, e nas próximas aulas, mais para o final, eu vou mostrar fazendo o download. Porque, olha só, essa nossa página aqui, para ela funcionar, eu dependo desse site aqui, está no ar, para disponibilizar isso aqui para mim. Então, o meu site, o meu sistema está dependente de um outro site, de um outro sistema. Então, para mim sair dessa dependência, o que eu faço? Eu faço o download desse pacote e boto ele no meu servidor junto com o meu sistema. Porque aí eu tiro essa dependência, tá? Beleza. Aí depois, já que nós temos disponíveis todos esses recursos dessa biblioteca, já falei para vocês, esses recursos todos, você pode consultar tudo que tem nele aqui no demo. Ó, todas essas ferramentas aqui estão disponíveis para a versão web e tem as versões para mobile também. Aqui já é nas outras tecnologias, ó. A mesma coisa nas outras tecnologias. Lembrando que eu ainda tenho também disponível isso aqui, ó, sem fazer mais nenhuma linha de código, a biblioteca me dá essa possibilidade de trabalhar com diferentes cores. Eu desenvolvi um sistema usando essa ferramenta, e o que eu fiz? Eu dou ao usuário, ele escolhe como é que ele gosta de trabalhar com o sistema. Então, é um sistema web, e aí no cadastro do usuário, eu salvo qual que é o tema que ele escolheu trabalhar. Então, o que acontece? Esse usuário, qualquer computador da internet que ele entrar nesse sistema, eu já vou mostrar nesse layout de tema que ele gosta. É mais ou menos o que vocês têm aí no Windows, né? Certo? Bom, aí criamos essa tabela, o ID dela é DG, de Data Grid, né? É uma abreviação, mas esse ID, vocês já estudaram HTML, vocês sabem qual que é a finalidade dele. Podemos manipular o elemento HTML através do seu ID, e faremos isso muitas vezes para isso aqui funcionar. O título é pessoas, a classe dessa table é EasyUI Data Grid, aqui especificamos os tamanhos. Aqui, ó, é o arquivo PHP que devolve os dados no padrão JSON para que essa API JavaScript possa carregar
várias linhas dentro desse table. Esse table, você está vendo aqui, que ele só tem a primeira linha, que é a linha dos títulos. Todas as demais linhas são inseridas dinamicamente através de programação JavaScript, pegando o resultado JSON enviado por esse arquivo PHP. A barra de botões eu já expliquei. Essa paginação aqui, ó, que eu não tinha falado antes, essa numeração aqui, ó, 1, 2, 3, ou seja, eu tenho a possibilidade de paginar ou não as linhas. Se você não quer essa paginação, você bota falso aqui, ó. Falso, salvou. Olha aqui, ó, na hora que eu atualizar, olha lá, uai, sumiu não, peraí. Peraí. Não, desculpa, gente, eu tô falando de paginação. Paginação é outra coisa. Paginação aqui é aquela que a gente já viu lá embaixo. Então, vamos voltar. Paginação é isso aqui embaixo, ó, das páginas, tá? Quantas linhas eu quero em cada página, etc. Essa linha que eu mostrei para vocês aqui, ó, 1, 2, 3 aqui, é o row numbers. É esse aqui, ó. Fiz confusão, tá? Então, se eu meter um false aqui, ó, e salvar, agora sim, na hora que eu atualizar, vai sumir essa coluninha. Olha lá, sumiu aquela primeira coluninha com a numeração das linhas. Agora tem só o código aqui das pessoas, certo? Então, essa biblioteca é tudo assim. Já tem esses recursos, ó. Vou voltar para verdadeiro. Então, esse recurso row numbers é um recurso do DataGrid. Aí, como é que eu sei quais os recursos que eu tenho? Eu venho aqui na documentação, vou aqui na ferramenta, na opção DataGrid, e aí eu consigo ver aqui na documentação todas as funcionalidades e recursos que eu tenho já programadas para DataGrid. Deixa ele carregar aí. Carregou. Então, olha aqui, ó. Aqui. As propriedades. E aí, dentro das propriedades, vocês vão descobrir aqui a que a gente estava usando lá, que Ixi, passou? Eu não vi? Não. Propriedades. Gente, dá um Ctrl F, André. Poxa. Row number. Row numbers. É isso? Row numbers. Então, aqui na documentação fala, ó, row numbers é uma propriedade que você pode colocar lá no DataGrid e ele é booleano. Ou seja, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Olha lá. O padrão é falso. Então, se eu não informar nada, ele não coloca. Se eu colocar... Aqui, ó. Se eu tirar, o padrão é falso, ó. Tirei, salvei. Na hora que eu atualizar, ele vem sem nada. Então, se eu colocar esse parâmetro aqui, ó, verdadeiro, ele vai trazer aqui, ó, a numeração está aí de volta, tá vendo? Então, na documentação fala todas as propriedades que você tem para esses elementos e qual que é o valor padrão. Se você não informar, ele vai assumir esse valor padrão. Se você quer que mude, você coloca lá nos parâmetros. Então, é assim que a gente trabalha com essa ferramenta. Certo? O que mais que tem lá no código? Então, tem isso, a paginação nós já vimos. Isso aqui, ó. Selecionar pessoas. Aqui ele fala selecionar só um de cada vez. Vamos procurar esse cara lá no tutorial também, lá na documentação? O cara está falando que é falso. Então, se eu não informar, ele desce... Aqui, ó, tá vendo que eu estou clicando, ele permite eu selecionar só uma pessoa, que fique amarelo? Se eu clicar no Geraldo, ó, eu seleciono só uma pessoa de cada vez. Então, se eu trocar isso aqui, se eu tirar, né, porque o padrão é falso, se eu tiro isso aqui e salvo, na hora que eu atualizo, atualizou, o que acontece? Ó, consigo selecionar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Certo? Então, deixa eu voltar isso aqui, que para outras coisas que nós vamos fazer, isso aqui é importante. Selecione só uma de cada vez. Isso aqui é HTML e não tem segredo. E isso aqui nós vamos começar a implementação na próxima aula, porque nós vamos ter que trocar os nomes desses
dessas funções JavaScript jQuery para implementar a funcionalidade dos 3 botões: nova pessoa, editar pessoa e remover pessoa. Dúvidas? Então, vamos só dar uma esticada na canela, 10 minutinhos, a gente já começa a próxima aula.